Boa noite, pessoal. Ó, vou mandar o convite aqui para a doutora Alessandra. Vamos ver. Ou vou ver se ela me chamou já aqui. Então, pronto. Convite enviado. Certo? E a gente vai falar agora sobre câncer de ovário, recidiva no câncer de ovário. Um tema que as pacientes trouxeram aqui para nós. Então, vamos nessa. Mais uma vez, eu quero agradecer a AstraZeneca, GSK e a Libs Farmacêutica. Dizer que hoje é Dia Mundial do Câncer de Ovário, então vamos compartilhar esse conteúdo com todo mundo aí, certo? E a gente tem mais 2 lives aí pela frente. Doutora, o convite foi enviado, certo? Mas hoje está difícil, né? Se você quiser, doutora, mandar aqui o pedido de... Perfeito, está tentando entrar. Se você quiser mandar o pedido de participação na live, pode ser que facilite. Na anterior, funcionou bem. Porque eu encaminhei e às vezes você não consegue receber aí pela falta de velocidade da internet ou qualquer outro tipo de situação. Vamos lá, aqui estou convidando pessoas também aleatoriamente para acompanhar o nosso conteúdo. É isso, já enviou? Então já daqui a pouco deve aparecer aqui para mim. Por enquanto não apareceu. Certo? Quem tiver perguntas a respeito desse tema, né, a gente vai falar sobre recidiva e câncer de ovário, também podem enviar durante a live, podem enviar agora, enfim, a hora que vocês quiserem. Ó, vamos lá, vamos ver se funciona. Ok, ainda não chegou, doutor, o seu convite. Eu enviei o meu, mas enfim, não sei se chegou aí também. A gente demorou um pouquinho na live anterior para conseguir se conectar e tudo mais. Então pode ser que demore um pouquinho para chegar o convite. Ou, ok, vai sair e voltar, perfeito. Às vezes demora. Certo? E vou pedir para vocês também, convidem as pessoas para participar dessa live. Então, é só mandar aqui, ó, tem um aviãozinho aqui na parte inferior do vídeo. Só mandar aí para as pessoas. Estou mandando aqui para várias pessoas. Então, quem quiser participar, será muito bem-vindo aí. Pronto, agora vai. Recebi o convite. Vamos lá. Tá pedindo para participar. Doutora, aceitei. Agora vai. Deu certo. Deu. Tudo bem, doutora? Tudo, meus queridos. Boa noite. Você me ouve bem? Perfeitamente. Você me ouve bem? Também, também. Então tá bom, eu vou me ajustar aqui. A live anterior, falaram que minha voz estava travando, e que estava um pouco escuro o vídeo, tentei readaptar aqui, Claro, mas é isso, vou colocar dá tudo a luz mais certo. forte aqui também. Então tá bom, eu te vejo perfeitamente. Doutora, obrigado por ter. É um prazer falar com você novamente, né? A última live que a gente fez juntos, todo mundo adorou, falou, nossa, essa médica é incrível, ela fala muito bem, fala tranquilamente. Falei, é isso aí, assim, então está aqui de novo a nosso convite. E obrigado, porque eu te mandei uma mensagem ontem, né? Uhum. E me lembrei, falei, meu Deus, esqueci que a doutora é do Rio Grande do Sul, que é de Porto Alegre, Sim, e enfim, espero que esteja tudo bem. Você já me sinalizou que está tudo bem, mas com você, né? Mas a cidade continua debaixo d'água. E que situação, né? sim. Eu, a gente, o que nós estamos vivendo é inimaginável, assim. Graças a Deus, eu estou bem, minha família, meus familiares estão bem, a gente está conseguindo ajudar outras pessoas na medida do possível, mas é um cenário de guerra, assim, onde as coisas aconteceram mesmo, as pessoas perderam
suas casas, familiares que se foram, famílias inteiras que se foram. Então, é uma situação emocional muito, muito delicada. Mas, como nós já tínhamos combinado eu estou bem, eu posso contribuir com essa live, que a gente sabe o câncer ele não tem trégua, a gente tem que, não é? A gente tem pacientes que estão em tratamento e nós estamos aqui fazendo o possível para que consigamos manter o tratamento das nossas pacientes. Tem hospitais sem água já, e, enfim, é realmente uma situação muito dramática. Mas a gente precisa continuar ajudando quem a gente consegue, e é um prazer estar aqui conversando com vocês. Isso também me deixa realizada, porque a gente sabe que a gente está ajudando mais pessoas. Então, essa é a ideia. É verdade, fiquei emocionado aqui com a sua fala. De verdade, hoje duas coisas me chamaram muita atenção, né? Antes da gente falar de câncer de ovário aqui. A primeira é uma imagem que eu vi, assim, tinha animais nos telhados, assim, né? Tinha cavalo no telhado, tinha cachorro no telhado. Então eu falei, meu Deus do céu, assim, é impressionante. Isso me chamou muita atenção. Nem consegui parar muito para ver essa imagem, porque eu fiquei em choque, assim. O segundo ponto que me deixou em choque também foi exatamente isso que você falou bem no comecinho, assim. Eu vi algumas postagens que a gente às vezes nem se dá conta, né? Dizendo assim, ó, tem pacientes em tratamento, elas não podem deixar de fazer o tratamento e tudo mais. Eu falei, meu Deus do céu, né? E aí, o que essas pessoas fazem? Como fazem, né? Como imagina a mobilização, né? De tudo. Volta aquele cenário. A gente viveu talvez um pouco disso na pandemia, mas nem sei se é igual, enfim. Olha que coisa, né? A sensação que a gente tem, quem está aqui, é uma sensação voltou a uma sensação meio de isolamento, como da pandemia. Lógico que numa proporção diferente e com demandas diferentes, mas o sentimento parece que é uma coisa que a gente já viveu e que está vivendo de novo, sabe? Então, é bem, assim, a gente nem se dá conta, exato, é bem isso que você fala. Muitas coisas mesmo, nós que estamos aqui, a gente não chega a vivenciar de perto, porque a gente não consegue, não são poucas pessoas que têm acesso ao resgate onde as coisas estão, né? Onde está alagado, onde as pessoas estão no telhado. Então, muitas coisas a gente também está vendo, assim como vocês, pelas redes sociais, pela televisão. Então, o que a gente vivencia mais de perto são as pessoas que estão nos abrigos. Então, que tem médicos atuando nos abrigos, as doações que a gente vai entregar. Então, o volume de pessoas desabrigadas é gigante. E aí essa é a situação que a gente vê. Mas, ao mesmo tempo, é uma onda de solidariedade que é absurda. Assim. Verdade, é o que conforta, né? Nossa. Não só de quem está aqui, mas de todas as pessoas, assim como vocês que nos conhecem de fora, assim, a quantidade de ligações, de mensagens. Então, isso também nos conforta, sabe? Que a gente sabe que, enfim, tem coisas que a gente, infelizmente, às vezes a gente vive sem esperar, mas quem pode ajudar está ajudando e se está se fazendo todo o possível para que isso seja minimizado. Então, essa é a ideia. Quem está em tratamento e teve que bruscamente interromper, qual é o direcionamento para essas pessoas? Assim? Primeiro, obviamente, localizar essas pessoas, mas e daí para frente? O que acontece? Só para a gente entender também. Entender como pode ajudar também. Né? Claro. Assim, a maioria das instituições, dos hospitais e das clínicas estão se organizando e estão em contato com seus respectivos pacientes para identificar os pacientes que, porventura, não estão conseguindo acessar o hospital. Então, a primeira coisa que tem sido feito é a localização dos pacientes e a identificação de quem consegue vir e quem não consegue vir. Quem não consegue vir, na medida do possível, nós estamos reagendando para o mais breve possível. E, lógico, tem hospitais que
provavelmente as pessoas não aconteceu com os meus pacientes. Eu tenho uma paciente que hoje eu fiquei sabendo que ela está absolutamente isolada, mas ela está salvo, a casa dela foi invadida por água, mas ela está usando uma medicação oral. Então, o que aconteceu? Ela perdeu a medicação, ela precisou de uma nova receita para comprar uma medicação, uma nova caixa. Então, a grande maioria das situações são assim, mas óbvio, existem situações muito críticas de pacientes mais debilitados, e aí isso tem que ser visto caso a caso. A prioridade é que a pessoa esteja num local seguro, a salvo. Essa é a prioridade 1. A prioridade 2 é que a gente consiga trazê-la na medida do possível, se ela consegue se deslocar. Eu tenho uma outra paciente, por exemplo, do interior, que a gente vai tentar que ela faça o tratamento lá na cidade onde ela mora. Então, tem esses ajustes que têm sido bem individualizados mesmo. É isso, então vamos nos unir aí. Agora vamos falar então sobre câncer de ovário, né? Hoje é Dia Mundial do Câncer de Ovário. A gente fez esse convite aqui mais uma vez para a sua participação. E a gente vai falar sobre recidivas. Assim, vai surgir uma pergunta ou outra, né, que pode, enfim, fugir desse tema, mas a ideia é meio concentrar a nossa conversa bastante sobre a recidiva, que é um tema que as pacientes trouxeram aqui para a gente, que é importante, tem um impacto muito grande, né, no tratamento da vida delas e tudo mais, é um medo e tudo mais. E aí, assim, olha só, né, quando eu fiz esse convite, tem que ser uma pessoa muito sensível, né, para falar sobre esse tema, assim. E aí, do seu perfil está escrito assim, mais leveza no tratamento oncológico da mulher. Hoje é Dia Mundial do Câncer de Ovário. O câncer de ovário nem sempre tem essa leveza toda, né, mas aí precisa ter pessoas como você que trazem um olhar, uma esperança, além de ter, né, tá respaldado aí anos e anos de experiência para isso, assim. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai conversar. Aí a pergunta inicial, doutora, para a gente abrir essa conversa, assim, quando a gente fala em recidiva, né, em câncer de ovário, ela parece ser frequente, assim, né, tem uma certa frequência, né, até mais do que alguns outros tipos de cânceres ginecológicos e tudo mais. Como é que a gente pode dar uma mensagem de leveza para as pacientes diante disso? E o que elas precisam saber assim, em relação a como enfrentar essa situação, caso ela ocorra, né? Hoje a gente também tem mecanismos aí para, de certa forma, retardar o retorno da doença e tudo mais. Então, é mais ou menos por aí a pergunta. Perfeito. Muito obrigada pelas tuas palavras. E a ideia é a seguinte, eu acho que por que o câncer de ovário tem essa característica? Infelizmente, os ovários, eles são órgãos que ficam muito intimamente em contato com as vísceras intraabdominais. Então, são duas bolinhas, literalmente, que elas têm contato com os intestinos, com o útero, com a bexiga. Então, por conta disso, uma lesão mesmo pequena, ela pode fazer semeaduras nas outras estruturas dentro do abdômen. Então, o primeiro ponto que a gente tem de desafio é que o câncer de ovário, muitas vezes no próprio diagnóstico, quando ele se manifesta, ele já se manifesta como uma doença avançada localmente por essas características. E por se localizar já avançado no diagnóstico, é mais provável que essa doença em algum momento volte. O que a gente precisa sempre ter em mente? A primeira coisa é garantir que essa doença seja bem tratada desde o início. Então, assim, garantir que essa cirurgia seja bem feita. Então, eu sempre recomendo, é fundamental que a gente tenha um bom cirurgião, um cirurgião habilitado para retirar todo o volume de doença visível e ele faz uma investigação literalmente dentro do abdômen. Depois, existem
novos tratamentos que vêm sendo indicados para uma alteração molecular que 50% dos cânceres de ovário têm. E isso é uma descoberta recente e isso tem mudado a história natural de pelo menos a metade das pacientes que têm essas características moleculares que a gente chama de deficiência de recombinação homóloga. O que é isso? Isso é uma deficiência de reparo do DNA. Então, o DNA ele tem um defeito, ele não consegue fazer, essas células têm um defeito e essa medicação ela age exatamente nesse defeito. E esses tratamentos, que são chamados de inibidores da PARP, eles vêm sendo utilizados na manutenção. Então, após o tratamento quimioterápico, nessas pacientes que têm essas alterações, a gente indica esse medicamento como manutenção. São medicamentos em comprimidos e eles reduzem de forma significativa o risco da doença voltar. Além disso, a gente precisa ter uma vigilância também. Então, assim, uma vigilância no sentido de, depois que terminou o tratamento, não esquecer de voltar no médico, não esquecer de fazer os exames, porque se porventura acontecer uma recidiva, que a gente consiga identificá-la também de uma maneira precoce. E quanto menor a doença, mais fácil de tratá-la. Então, geralmente é nesse sentido que a gente caminha, assim, no câncer de ovário hoje em dia. Enquanto estava falando, fui buscar aqui Que amor! nossa... o ovário, isso aqui, o ano passado fez muito sucesso. A gente mandou para todas as pacientes, para todo mundo e tudo mais. Então é isso aqui, só para ilustrar. E é importante. Aí, eu queria saber, assim, quando a gente fala de recidiva, então você deu várias informações aqui que são importantes para as pacientes, importantes para a gente entender nesse cenário, assim. Os mínimos sinais, né? Voltar sempre ao médico, né? Não deixar, né? Você até usou essa palavra assim, não deixe de voltar ao médico, né? Nessas consultas que são importantes, né? Para reavaliação, enfim, acompanhamento e tudo mais. Mas aí eu fiquei pensando, né? Enquanto você falava, assim, se esses sintomas que dão indício aí para uma possível recidiva, se eles também são inespecíficos, porque a gente pensa assim, aí surgem várias perguntas, assim, recidiva de uma doença, ela pode ser a recidiva da doença no próprio local de origem, se ela pode ser... Aí a gente também tem que entender como é que diferencia, né, se essa é uma recidiva, se essa é uma metástase, se é assim que se apresenta, né? Enfim, se é assim que a coisa se configura. E também, muitas pacientes, principalmente no caso do câncer de ovário, dizem assim, tem o marcador tumoral CA125 alterado. Se isso realmente é um indício, ou se isso é muito relativo e tudo mais. Então, minha pergunta, ela engloba tudo isso, assim. Gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Perfeito. Então, assim, a gente pode acompanhar, após o término do tratamento, a gente acompanha clinicamente, ou seja, se a paciente tem alguma queixa clínica, e nós podemos acompanhar também por exames de imagem e pelo CA125, que é o marcador. Existem alguns estudos que já mostraram, tem um estudo clássico da Inglaterra que mostrou que realizar exames periódicos sem a paciente ter sintomas identificou sim mais precocemente a recidiva, porém não mudou a taxa de mortalidade. O que isso significa? As pacientes que identificaram mais precocemente a doença, elas começaram o tratamento mais precoce para a doença avançada, mas isso não teve diferença no tempo de vida dessas pacientes. E esse foi um estudo que
jogou uma água fria assim na gente, porque a gente esperava que, poxa, se eu estou fazendo exame, eu vou melhorar o tempo de vida da minha paciente. Só que esse estudo, ele não é um estudo tão recente, ele foi feito antes do uso dos inibidores da PARP. Então, hoje em dia, nós individualizamos muito essa indicação de exames após o término do tratamento. Pessoalmente, eu uso muito o critério do estágio clínico, ou seja, as pacientes que têm o estágio clínico 3, estágio clínico 4, a gente sabe que são pacientes que têm um maior risco de recidiva. Então, essas pacientes eu costumo, a gente chama assim, eu tenho menos tolerância a algum sintoma, a gente costuma, assim, fazer exames com mais frequência. Diferente de uma paciente que tem o estágio clínico 1, que é raro a gente identificar tão precoce, ou um estágio clínico 2, são situações não tão comuns. Então, depende muito também da idade da paciente, se ela tem outras comorbidades, se é uma pessoa mais jovem, que tem uma saúde plena, e que a gente sabe que o risco de morte daquela mulher, acima de qualquer coisa, é o risco de recidiva, então a gente tende a ficar mais de olho. Já quando é uma senhora de mais idade, que tem várias comorbidades, que a gente sabe que muitas vezes nós não vamos conseguir realizar uma quimioterapia pleno, porque ela não vai tolerar, não vai aguentar o tratamento, então nesses casos a gente vai mais devagar. Então é muito individualizada a indicação, de um modo geral, pessoalmente, sei que os meus colegas que são especializados em câncer de ovário tendem a ficar de olho mais próximo. Perfeito. Aí, tem uma questão aqui que a Juliana fez essa. Eu até te marquei lá, então eu falei, vou trazer ela, que é bastante oportuna. Ela pergunta o seguinte, assim, minha mãe teve 3 recidivas de câncer de ovário. Não há medicação que possa prevenir o retorno da doença? Essa é uma pergunta, eu já vou emendar com outra aqui, assim. Ela teve 3, a Mari, né, a Mariana Soria, que faz parte, até fiz um post dela ontem, 13 anos aí em remissão, ela tem uma vida, enfim, bastante ativa, mas ela já teve a recidiva da doença 5 vezes. E a Silvia, olha só, são várias perguntas uma só, doutora, então qualquer coisa eu retomo aqui. Tá. A Silvia perguntou um pouco acima aqui, ela falou assim, deixa eu só localizar a questão dela, que é relevante, acho que você pode responder tudo de uma vez. Ela falou assim, estou em recidiva após o 4º mês da conclusão do Avastin, peritônio, pelve e pleura. Eu sabia da possibilidade, mas não em tão pouco tempo. É isso, então são algumas perguntas dentro de uma só, tá? Tá. Então, assim, a primeira paciente foi aquela que colocou uma mensagem, ela também falou da recidiva, a 5ª recidiva ou 4ª recidiva? Isso. Terceira da manhã. Terceira, isso. Isso. Então, por que a gente, o que acontece? Exatamente por conta dessa vigilância mais próxima, nós conseguimos identificar essa recidiva ainda pequena e muitas vezes se consegue ou fazer uma cirurgia e remover a recidiva, ou realizar um tratamento que faz com que, quanto menor o volume de doença, mais eficaz esse tratamento pode ser. E a gente consegue eliminar a doença por várias vezes. Então, essa paciente ela fica em acompanhamento, primeiro sinalzinho de nova lesão, a gente faz de novo um procedimento ou um novo tratamento e isso vai se continuando. Então, essas são as vantagens de nós ficarmos mais próximos. E a tendência é que os tratamentos têm sido também mais eficazes. Então, os tratamentos mais eficazes fazem com que a gente consiga deixar aquela paciente mais tempo livre de doença, que a gente chama. Essa situação da recidiva,
precoce, que a gente chama, né, 4 meses do uso do bevacizumab. Para quem não conhece, o bevacizumab, ele é uma medicação que a gente chama antiangiogênica. O que ele faz? Ele evita que essas células consigam ativar moléculas que façam a produção dos próprios vasos sanguíneos, de vasos sanguíneos anômalos, que vão nutrir o tumor. Então, o bevacizumab, ele evita a produção, digamos assim. E ele também é como se ele fosse, ele limpa o caminho para a chegada da quimioterapia através dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos do tumor, geralmente, eles são muito anárquicos, eles são vasos mais tortuosos e muitas vezes a quimioterapia não chega a pleno no local da doença. E o bevacizumab, ele consegue liberar esse acesso. Explicando assim de uma forma bem simples para vocês. Bom, o fato da doença ter voltado depende muito assim de como era o estágio inicial dessa doença, aonde que ela voltou e se essa paciente tem aquelas características moleculares que a gente chama de deficiência da recombinação homóloga. Então, eu já tive pacientes assim e muitas, dependendo do tempo que faz que a paciente terminou a químio, às vezes a gente reinicia uma químio, faz essa pesquisa da recombinação homóloga e talvez aí troque, em vez de usar o bevacizumab, use depois o inibidor da PARP de manutenção. Existem estudos também que usam os dois juntos, o bevacizumab com o inibidor da PARP. Então, assim, depende, tem situações que são muito individualizadas que eu precisaria ter uma ideia melhor do caso clínico, da história dela, para dar uma opinião mais assertiva. Mas é importante sempre conversar abertamente com o seu médico e perguntar quais são as alternativas. Tem alguma alternativa que, porventura, eu não tenho acesso? Às vezes, a gente sabe que, infelizmente, o SUS, às vezes, não tem acesso a alguns medicamentos. Existem alguns estudos clínicos que podem oferecer medicações novas e promissoras. Então, buscar estudos clínicos também pode contribuir e muito para que essa paciente faça um tratamento diferenciado. Então, basicamente é mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi as perguntas todas. Respondeu maravilhosamente bem. Assim, aí eu vou retomar essa questão só para ver se eu fiz a lição de casa aqui da compreensão, e se alguém também estiver assistindo e quiser mandar alguma questão também, enfim, se pode mandar aí. Assim, então, há várias alternativas, pelo que eu entendi, assim, para que a recidiva seja, eu vou usar a palavra controlada, assim, né? Isso. Então, há várias alternativas, pelo que você acabou dizendo, assim, né? Então, tem e isso tudo depende de cada indivíduo, porque cada indivíduo vai ter uma reação diferente, enfim, o organismo é diferente, vários fatores diferentes, né? O estágio da doença e tudo mais. Tudo é mais ou menos por aí a ideia. Aí, com isso, né? Volto à pergunta da Juliana, que ela falou assim, a mãe teve 3, né? Eu mencionei lá que a Mari Soria, que é uma paciente que faz parte do nosso grupo, ela teve recidiva do câncer de ovário por 5 vezes, assim. E aí a minha pergunta agora é assim, a recidiva, ela tem um tempo, assim, tem uma, digamos assim, um número específico, né, de vezes que ela pode ocorrer, ou isso também é indiferente, indevido, ela pode, pelo menos que eu tenha ideia, ela é o caso mais atípico, assim, né, 5 vezes, enfim. Mas em todas as vezes ela teve uma possibilidade de tratamento e é mais ou menos por aí, assim. Sim. Provavelmente porque ela identificou muito precocemente essa recidiva. Esse é o primeiro ponto. E muitas vezes, dependendo do tempo do intervalo entre tratar aquela recidiva, a doença ficar controlada
e a paciente ficar livre de tratamento por um tempo, quanto mais tempo é esse tempo livre de tratamento, maior a chance dela conseguir responder de novo. Então, por isso que é muito individualizado. Então, quanto maior é o tempo para a recidiva, melhor. E o que a gente busca hoje é o que a gente chama de cronificação da doença. O que seria isso? A gente sabe que uma vez que o câncer de ovário recidiva, é muito difícil que a gente consiga curar aquela paciente. Curar no sentido de nunca mais a doença voltar. Porque ela escapou já uma vez, ela conseguiu escapar do controle local. Então, o objetivo nosso nesse momento é estender ao máximo a resposta aos tratamentos, estender ao máximo que a paciente consiga tolerar o tratamento. Então, nós pensamos muito nisso também, na tolerância da paciente, a gente observa também essa questão que é bem individual, e nesses períodos com intervalos de tempo livre de tratamento, que esses intervalos, eles melhoram a qualidade de vida, a paciente fica bem. Então, a ideia é que a gente consiga estender ao máximo isso. E sempre, qual é a ideia? Buscando novas alternativas. Na medida em que o tempo vai passando, novas perspectivas vão surgindo, novos tratamentos. E aí, cada novo tratamento surge literalmente como mais uma esperança. Ou seja, é algo que a paciente não usou ainda, a gente pode utilizar e ter mais tempo de controle. Então, a nossa busca é exatamente essa, de deixar a doença o mais crônica possível para que aquela paciente tenha a chance de usar novas drogas que estão em pesquisa. Perfeito. Agora já me abriu mais duas perguntas aqui. Uma que veio aqui na nossa caixa de perguntas. Eu vou fazer mais uma vez duas perguntas ao mesmo tempo. Tá. A Rosane Coutinho pergunta o seguinte: ter controle da doença é o mesmo que estar em cuidados paliativos? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é que é aqui não, ela diz aqui se a única opção é quimioterapia, né? Então é isso. Então, vamos deixar só essa pergunta de início, assim, se ter o controle da doença é o mesmo que estar em cuidados paliativos? Não. Os cuidados paliativos, eles são mais abrangentes. Então, o cuidado paliativo, ele pode acontecer desde o início do diagnóstico até quando a doença não tem mais controle, por exemplo. E o cuidado paliativo, ele vai englobar todo o arsenal que a gente usa para que aquela paciente fique o melhor possível, com doença ou sem a doença naquele momento. Então, inclui a questão nutricional, a questão psicológica, a questão de autonomia física e assim por diante. Então, o cuidado paliativo é um cuidado que ele engloba toda uma jornada de tratamento. O controle da doença é nada mais do que aquela doença não está em progressão. Aquela doença ou ela está ausente, ela desapareceu, ou ela está tendo resposta ao tratamento, ou ela está estabilizada, ela não está crescendo. Então, isso é o que a gente chama de controle de doença. E, doutora, você mencionou, duas respostas anteriores aí, que é importante também que elas participem, né, desses estudos, se coloquem ali disponíveis para isso, sim. Tem algumas pacientes que têm receio disso, sim, e outras, algumas que têm receio de dizer assim, bom, eu não vou participar disso porque eu não quero, vou usar o termo que elas me trazem aqui, não quero ser uma cobaia desse, sim, digamos assim, acham que aquilo é bem um experimento, tá? Então seria interessante se você ilustrasse a importância disso. Esse é um ponto. E o segundo ponto
Existe uma outra parcela de pessoas também que se prontifica a participar, mas não sabe como participar. Então, Sim, gostaria que você falasse um pouco disso. perfeito. Então, assim, todos os tratamentos que hoje nós usamos, eles só existem e a gente só tem condições de usá-los porque eles já foram testados na forma de estudos clínicos. O que é um estudo clínico? É quando existe uma nova medicação, essa nova medicação ela tem que passar por um processo de aprovação. Esse processo de aprovação, ele começa numa fase bem inicial, que é o que? Aquela descoberta da molécula. A gente vai testar inicialmente em animais, porque nós não vamos submeter um ser humano ao risco de uma toxicidade exacerbada. Então, geralmente, a primeira fase do tratamento é um teste em animais. Nesse teste, nós calculamos a dose adequada para o ser humano. Depois que a gente calculou a dose equivalente no ser humano, nós vamos para um estudo de fase 1. Esses estudos de fase 1 eles são raros aqui no Brasil. São estudos em pacientes que não têm mais perspectiva nenhuma de tratamento. E geralmente eles são usados em qualquer tipo de tumor. Ou seja, eu descobri uma nova molécula, eu não sei qual é o tumor em que ela se encaixaria melhor. Eu tenho uma ideia baseado nos estudos que eu fiz em alguns animais, mas eu não tenho certeza em seres humanos qual é o perfil do paciente que vai se beneficiar. Então, eu ofereço esse tratamento para pessoas que não têm mais perspectiva de tratamento, que já usaram de tudo e que querem tentar alguma coisa. Então, esse é o estudo de fase 1, que no Brasil são poucos centros que têm, porque nesse estudo de fase 1 a gente ainda tem um controle da dose adequada para o ser humano. Passou essa fase, e aí nesse fase 1 a gente já identifica, olha, os pacientes com câncer de ovário responderam melhor, paciente com câncer de próstata respondeu melhor, pulmão, a gente já consegue ter uma ideia, a gente vai para o estudo de fase 2, onde eu já sei que aquele medicamento tem ação naquela doença e eu quero ter mais certeza da segurança com um volume maior de pacientes. E aí, de novo, pessoas que geralmente não têm expectativa de tratamento, né, que já fez de tudo e quer se submeter, a pessoa vai para o estudo de fase 2, que é um grupo de um tipo de doença só. Então, digamos que um remédio funcionou para câncer de ovário, a gente vai submeter para um grupo de pacientes com câncer de ovário. Funcionou, nós vamos para o estudo de fase 3, onde a gente vai comparar esse remédio com o que é feito, que a gente chama de padrão para aquela situação hoje. Então, por exemplo, hoje, qualquer remédio que a gente vá testar para câncer de ovário avançado, provavelmente a gente vai ter que testar comparando com o que tem hoje padrão, que é quimioterapia. E se a paciente tiver deficiência de recombinação homóloga ou mutação genética para o BRCA, nós vamos ter que comparar com os inibidores da PARP. Então, aí é a comparação do que já existe com um tratamento novo promissor. Esses estudos de fase 3 são os que são mais frequentes aqui no Brasil e são estudos internacionais. Eles acontecem aqui, acontecem na Europa, nos Estados Unidos. Tem um controle muito rigoroso, então o protocolo, ou seja, todo o delineamento do tratamento, ele passa pelo comitê de ética do país, pelo que existe um controle do Brasil, assim como em outros países, de qualquer pesquisa, ele passa pelo comitê de ética das instituições. Então, todas as instituições que fazem pesquisa têm comitês de ética com profissionais da área da saúde, com pacientes, com pessoas da área do direito, religiosos, e essas pessoas analisam aquele protocolo para ter a garantia de que o paciente não está sendo prejudicado, que ele não está sendo usado
como as pessoas às vezes têm medo de serem usadas, né? Então, a garantia é que a gente esteja realmente oferecendo pelo menos o mínimo necessário e, quiçá, um tratamento ainda melhor. Qual é a vantagem para o paciente de entrar num estudo? Geralmente, essas medicações, elas levam pelo menos de 10 a 15 anos do período de teste até a aprovação no uso comercial, digamos assim. Então, vocês sabem o quanto o câncer, muitas vezes, a gente não pode esperar todo esse tempo para utilizar depois que passou já de todas as fases. E essa pessoa pode se beneficiar, beneficiar de forma muito significativa. Eu trabalho com pesquisa também, eu tenho pacientes que é incrível de vivenciar o quanto um medicamento de estudo clínico mudou a história natural de uma pessoa que provavelmente não estaria viva se não fosse um remédio de estudo clínico. Então, a gente estimula por isso e a gente estimula também porque os estudos clínicos, eles são rigorosos nesses aspectos éticos, eles oferecem todo o tratamento para o paciente sem custo nenhum e eles oferecem a segurança que se a pessoa tiver alguma toxicidade relacionada ao medicamento, ela vai receber todo o suporte necessário na instituição em que ela está sendo tratada. Então, realmente é uma satisfação, assim, quem trabalha com isso, a quantidade de pessoas que se beneficiam e desoneram todo o sistema de saúde. Eu ia até fazer uma pergunta que você já respondeu agora no final, foi uma resposta incrível, maravilhosa, e enfim, a gente espera levar, né, pelo menos esse recorte da sua fala, assim, adiante, porque comunicando, né, colocando aí para as pessoas entenderem também. Primeiro, assim, tem um respaldo muito grande, tem muita gente envolvida, tem gente, enfim, é o que há de mais sério, né, envolvido. Sim. E isso é muito diferente de curas milagrosas, né, porque eventualmente surge um indivíduo, uma figura e fala, eu descobri sei lá, da cabeça dele, ou de alguma. E inclusive alguém da ciência, alguém da área médica, sim, mas que leva isso. E aí isso faz uma confusão, né? Porque as pessoas não entendem esse caminho e confundem esse indivíduo que promete uma cura milagrosa, que o mundo inteiro não promete, confunde-se isso com um estudo sério, né? Como todo esse caminho que você falou por quase 5 minutos, né? Dando todo e dizendo ainda assim que você é uma pessoa envolvida nisso e sabe. Eu ia até fazer uma pergunta, mas você já respondeu, né? Se alguém se beneficiou disso, se você já viu alguém se beneficiar, você falou, claro, já vi várias e várias pessoas se beneficiarem disso, isso é muito importante. Sim. É uma diferença grande, né? Sem dúvida. E isso é bem importante, né, tocar nesse aspecto das curas milagrosas. A gente sabe que, assim, genuinamente, a maioria das pessoas quer ajudar, mas é muito importante que a gente tome cuidado com isso e evite utilizar substâncias que às vezes até atrapalham, que conflituam com o tratamento, que podem provocar mais toxicidade. Então, sempre que você receber alguma indicação dessas, converse com o seu médico. O médico é a pessoa que está habilitada a indicar qualquer tratamento, que estudou para isso. A grande maioria dos oncologistas hoje já se envolveu com pesquisa clínica em algum momento, ou se envolve diariamente, porque na nossa formação, a maioria das instituições tem pesquisa clínica exatamente por esse aspecto de buscar tratamentos eficazes de forma mais rápida. Esse é o objetivo maior, é conseguir oferecer para uma paciente que talvez não fique viva se a gente for esperar o remédio ser aprovado pela Anvisa, pela ANS, por todas as entidades por quais esses remédios passam, né, por aprovação e tudo mais.
Então, realmente é muito gratificante quando a gente vê alguém se beneficiando de um estudo clínico, de uma medicação que mudou a vida de milhares de pessoas. Doutor, assim, ó, a gente tem mais 3 minutos, e aí eu vou, infelizmente, tem várias perguntas, vou até dizer assim, a gente recebeu várias perguntas, você deve ter acompanhado aí várias Sim. questões, então vou pedir para quem mandou essas questões, vou dar 2 recomendações. A primeira delas, assim, sigam o perfil da doutora, porque realmente, só ali já vai, talvez até ter a resposta da pergunta que fez aqui, e é muito importante. Segundo, assim, se a pessoa ainda assim não encontrar a resposta ali, coloca no comentário aqui dessa live que a gente vai salvar, que a gente tenta aí na medida tentar colaborar com alguma possível resposta. Então é isso, assim, a gente realmente ficaria muito, muito mais tempo aqui, mas a gente precisa Uhum. fazer uma live daqui a pouco com a doutora Roberta Galvão, a gente vai falar de genética, oncogenética, tá? Então Isso. temos que finalizar. E aí, para finalizar, vou voltar lá para o começo da conversa, assim. Você diz assim, vou até olhar aqui no teu perfil, você falou Uhum. assim, é mais leveza no tratamento oncológico, né? Aí eu te pergunto, como é que a gente pode ter mais leveza no tratamento oncológico? Pode traduzir isso para a gente, assim, para que as pacientes também tenham esse conforto de, tem possibilidade de ter leveza nesse caminho? Perfeito. O que eu costumo dizer para as minhas pacientes, uma das coisas que mais nos angustia, e não é só no câncer, é na vida como um todo, é a ansiedade do que vem pela frente. Então, a gente vê que os pacientes, as pacientes, elas sofrem muito com essa ansiedade do que vem pela frente. Desde o momento do diagnóstico, que tira o chão, literalmente, mas qual é o tratamento que eu vou fazer, o que eu vou sentir no tratamento, qual é a toxicidade, eu vou ficar bem, eu não vou ficar bem. Então, é sempre uma ansiedade do que vem, e isso é natural do ser humano. E eu sempre costumo dizer, quando bate essa angústia do que vem pela frente, procure pensar como eu estou agora, o que eu sinto agora. Concentra no agora. Eu estou sentindo alguma dor, o que eu posso fazer para aliviar essa dor? Eu estou me sentindo angustiada, o que eu posso fazer para resolver isso? Eu vou tentar sair para tomar um café, eu vou conversar com alguém que eu confio muito para compartilhar essa minha ansiedade, eu vou marcar uma consulta com o meu médico para falar sobre isso. E procure viver o presente, por mais difícil que isso seja. Porque quando a gente concentra no presente, a gente concentra no que a gente é, que é agora, não é? É verdade. Amanhã eu vou ver o que eu vou fazer, vou ver o que aparece e amanhã eu penso no amanhã. E na medida do possível, pensar em coisas que te façam bem e preparar coisas que te façam bem. Planejar, se é para pensar no futuro, vamos planejar coisas que te façam bem. Então, eu vou planejar, mesmo que eu esteja, digamos que a pessoa esteja sofrendo, às vezes, por alguma toxicidade do tratamento, a gente tem mais ou menos aqueles dias que a gente está um pouquinho melhor. Assim, então, nesse dia, o que eu vou fazer nesse dia? Eu vou sair, eu vou visitar alguém que eu gosto muito, eu vou no teatro, eu vou visitar um museu que eu gosto, eu vou planejar alguma coisa de vida. Então, acho que é isso que eu digo. Planeje a vida, não planeje a doença. E a doença deixa que a gente vai tratando ela do jeito que a gente consegue, mas pense no agora e pense na vida. Eu acho que eu sei que não é fácil. Eu sei que é um Não é exercício e fácil. tanto. E não é fácil mesmo. Mas na medida em que a gente tem consciência e procura fazer isso, a gente vivencia os bons momentos. E mesmo que sejam instantes, esses instantes eles valem muito para tornar a jornada mais leve. Isso aí. É isso, então, doutora. Eu vou agradecer mais uma vez, né? Enfim, diante de toda essa situação aí da sua cidade, de tudo que está Obrigada. acontecendo, né? Você falou, me desloquei, estou em outra cidade, então eu quero agradecer muito, muito, muito sua participação. E sempre, né? Você sempre vem com palavras confortantes, vem também com muito conhecimento, muito embasamento, e essa leveza, né? Que eu acho que traz
esperança para as pacientes. Espero que você tenha gostado, a gente gostou muito, espero que as pessoas compartilhem aí. E é isso, Obrigada. doutora. Muito obrigado, viu? Até Muito a obrigada. próxima. Até. Falamos em breve de novo, tá? Tchau, Até, um pessoal. beijo, tchau. Beijo, tchau.